20 horas. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. Acesse agora www.novacançãofm.com, o novo site da Rádio Nova Canção FM. Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com... Glória a Deus. Saudamos a todos os irmãos, amigos que estiver na audiência aí com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando aqui com a misericórdia de Deus a mais uma segunda-feira, mais um mês aí na presença de Deus. Fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração, né? Agradecendo a Deus, agradecendo nossos irmãos, amigos que estão na audiência, nossos mantenedores. Agradecendo a todos aí que oram por nós, que Deus venha abençoar a vida de cada um. Vamos orar e logo depois vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Já ligue para cá, deixe seu pedido de louvor, seu pedido de oração, que dentro do possível a gente vai estar lhe atendendo. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma segunda-feira, mais uma oportunidade de nós estar aqui, começando mais uma semana na sua presença, buscando fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua voz, fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos defeitos, nossas ignorâncias, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de nós, venha tirar de nós tudo que não provê do Senhor. Que venha quebrar, Senhor, esse vaso velho, fazer um vaso novo todos os dias na sua presença. Que o Senhor nos ajude, nos esforce, que o Senhor nos use de acordo com o seu querer. De acordo, cada um precisa ouvir, o Senhor venha acrescentar palavras, Senhor, no nosso coração nessa noite. Venha falar conosco através do louvor, venha receber a nossa oração, atender, Senhor, os pedidos de oração daquelas pessoas que têm clamado ao Senhor pelo socorro, a providência do Senhor nas suas vidas, seja qual for a dificuldade, a luta, o problema. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é vencedor sobre todas as causas. O Senhor pode alcançar a vitória na vida dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor esteja conosco todos os segundos durante essa 1 hora, fazendo sempre a vontade do Senhor aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Queremos fazer a leitura de uma palavra qual Deus tem nos dado no nosso coração em Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, aonde diz assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glória a Deus. Que Deus venha nos dar direção nessa palavra, que nós venha de acordo com o Espírito Santo quiser, explicar aquilo que ele tem a falar comigo e com cada um dos ouvintes nessa noite, que ele possa falar conosco através dessa palavra e através dos louvores. Hoje nós temos sem gaiteiro, sem violeiro, eles estão de férias, estão de greve, não quiseram vir aqui hoje cantar, estão cansados, irmão, mas nós vamos botar o irmão Daniel cantar ali no LP, Vamos ouvir o primeiro louvor. Você ligue para cá e deixe sua mensagem, nos ajude a fazer a programação aí, peça o seu louvor que nós vamos estar te atendendo e repartindo também a palavra de Deus de acordo Deus nos der no nosso coração. Vamos ouvir o louvor aí então. Choque, porque
Glória a Deus. Com Ele lá no céu nós vamos morar, eu creio, né, que nós vamos morar com Cristo lá na glória quando Ele vier buscar ao seu povo. Mas até lá a caminhada é longa, né? E as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas com Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus tem bênção, tem vitória. Jesus segura na tua mão nesta noite e te ajuda a caminhar. A irmã Terezinha Souza ligou, pediu um louvor e também pede oração. Também aqui o irmão Devanir Carvalho ligou, pediu um louvor, né? Também que Deus abençoe nosso irmão, Deus abençoe nossa irmã, né? Que Deus abençoe aí também o Renan, que está na escuta da programação, né? Deus abençoe o doutor, Deus abençoe a dona Kátia, Deus abençoe a dona Neidi, né? Que Deus possa abençoar esses amigos, esses irmãos, né? O doutor aí que é aí o rapaz, o habilitado mais fresco aí de São Nicolau, né? Diz que o bicho vai estar liberado para fazer barbeiragem agora pelas estradas, né? Pode fazer cavalinho de pau à vontade nas esquinas agora que temos habilitado. Deus abençoe, meu irmão, né? Fico feliz que nosso amigo aí tenha alcançado aí a bênção que ele estava buscando, né? Conseguiu tirar sua habilitação. Que Deus abençoe, né? Que não pare por aí, que venham muitas outras bênçãos, né? Graças a Deus nos alegramos aí com as conquistas dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né? E quando é alguém, né, assim, que luta, que busca, que se esforça, a gente fica mais feliz ainda, né? Ficamos mais agradecidos a Deus e oramos com mais fé, né, para que Deus venha abençoar ainda mais esses amigos, esses irmãos, né? De maneira nenhuma nós olhamos com inveja para irmão algum, para amigo algum, né, que nos rodeie, né? Graças a Deus, algo que a gente se orgulha, né, é que nunca olhamos com inveja para nada de ninguém, né, e para a vida de ninguém também, né? Antes oramos que Deus abençoe ainda mais, que Deus abençoe cada vez mais as pessoas, né? Aqueles que têm, que tenham mais, e aqueles que não têm, que venham conseguir, né, na sua caminhada, que Deus venha abençoar, né? E aquilo que é para nós, nós cremos, Deus vai alcançar na nossa mão na hora certa, no tempo de Deus. Assim é o Espírito excelente, né? Esse Espírito que a palavra fala que havia em Daniel, né? Quando a palavra diz que havia sobre ele um Espírito excelente, né? É isso que a Bíblia está nos dizendo. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, né? Ele não inveja o seu irmão, ele não semeia contenda, ele não semeia desentendimento, né? Ele não semeia intriga, né? Não, ele ora a Deus, confia em Deus, né? Ele faz com simplicidade, com humildade o seu trabalho na presença de Deus. Eu creio que era isso que Daniel fazia, né? Porque nós não vemos na palavra de Deus Daniel pedindo ao rei: olha, eu quero estar sobre estes outros príncipes, eu quero um lugar de destaque, eu quero um lugar especial só para mim. Não, Daniel estava ali fazendo o seu trabalho como Deus havia ordenado, de acordo à presença de Deus na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que não se acende uma candeia, uma luz, né, e coloca escondido. Mas quando a luz do Espírito Santo é acesa no nosso coração, na nossa vida, como estava na vida de Daniel, aquele jovem que era obediente a Deus, o qual havia um Espírito excelente, né? Essa luz é colocada sobre o veladouro, ou seja, num lugar alto, de destaque, para que todos vejam e para que dê luz àqueles que passar por ali, aqueles que estiver no mesmo ambiente. Assim é a vida daquele que tem Cristo na sua vida, que verdadeiramente se converteu, entregou sua vida ao Senhor, né? Nós estamos ali pela graça e a misericórdia de Deus, sabemos que não somos nada sem Deus, né? Que não somos ninguém, né? Mas temos no nosso coração o desejo de fazer o melhor para Deus. Cada um que serve a Deus de verdade, ele não busca contenda, ele não busca perseguir o seu irmão, ele não busca humilhar ninguém, né? Antes ele trata todos iguais, né? Seja o irmão, a irmã, a criancinha, o ancião, o novo convertido, o pastor, aquele que ainda não se converteu, quem tem um espírito excelente, né? Como a palavra fala que havia sobre Daniel, é assim, trata todos iguais, e por isso é querido,
né? É bem tratado por todos, é bem recebido por onde passa. Só que isso tem um preço, né? Isso tem um preço. Nós olhando na palavra de Deus, meu irmão, nós vimos que Daniel não pediu para ser destaque, né? Ele foi pelo seu modo de agir, pelo espírito excelente que habitava nele, mas isso custou caro para ele, custou caro para ele. Esse espírito excelente fazia diferença na vida de Daniel. Nós vimos que ainda quando o reinado de Nabucodonosor estava ali, antes da morte daquele rei Nabucodonosor, né? O rei Nabucodonosor sonhava e chamava os magos, os adivinhos, e eles, com aquele espírito que estava neles, não conseguiam adivinhar, interpretar o sonho. Mas aí, quando chamava Daniel conseguia interpretar, porque havia um espírito diferente na vida dele, né, que discernia, né, as coisas. Então, aquilo foi causando adversários na vida de Daniel. E quando Dario veio a reinar no lugar ali, ele pensou em constituir Daniel. E só dele pensar em colocar Daniel num lugar de destaque, os seus adversários já se levantaram. Nós vimos que aqui na palavra o rei apenas pensou, né? Diz aqui: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, né? Daniel era um dos príncipes, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano, né? Então, no final do versículo 3 diz assim: o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Quando o rei pensou, né, em constituir, os adversários já se levantaram. Aqueles que tinham um espírito diferente, né, do espírito excelente que havia em Daniel, né, aqueles que eram contenciosos, que eram fazedor de intriga, que gostavam de humilhar os outros, porque tem pessoas que gostam de humilhar os outros, né? Tem pessoas que acham: eu sou crente, né, eu vou humilhar o fulano que não é crente, né? Eu tenho ali uma condição melhor, eu vou humilhar o fulano que não tem, né? Eu tenho um cargo, eu vou humilhar o fulano que não tem, né? Eu oro, eu isso, eu aquilo. É como aquele fariseu, né, que orava a Deus e dizia, né: eu não sou como esses outros homens, Senhor, ouve a minha oração, né? Mas quem saiu justificado foi o publicano, né? O publicano batia no peito, nem chegava lá perto de onde ele estava, e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou homem pecador, né? Esse é um espírito excelente, esse é o espírito de Deus que tem que habitar na nossa vida, né? Não andar humilhando os outros, achando que nós somos melhor, porque nós vimos na palavra de Deus, no capítulo 5 deste mesmo livro de Daniel, que havia um rei, Nabucodonosor, o qual achou que o seu reinado tinha sido edificado pelo próprio braço, né? Eu edifiquei tudo isso, eu fiz, eu sou o rei, né? E Deus colocou ele para comer capim, né? Para ele aprender que quem faz, desfaz e refaz é Deus, não é você, não sou eu, não é homem, é Deus. Quando o nosso espírito deixa a soberba e o orgulho tomar conta, cuidado, meu irmão, cuidado, né? Porque você pode daqui uns dias estar comendo capim, igual Nabucodonosor, para aprender que Deus é o Senhor de todas as coisas e que nós não somos nada, ninguém, nenhum de nós, né? Quando a soberba e o orgulho tomam conta de nós, né, é triste, é grande a nossa queda, né? A provação, a luta nunca matou o homem de Deus. Muitos homens de Deus passaram, igual Daniel passou, por lutas, mas nunca morreram na prova. Agora o orgulho, a soberba, o gostar de humilhar os outros, muito crente já morreu por causa disso, né? Já matou seu chamado, seu talento por causa disso, né? Por achar que é alguma coisa. Nós não somos nada. Deus que é o dono da obra, Deus que faz, que desfaz, e quando Ele quer, Ele refaz, tá? Que nós nos coloquem no nosso lugar, né? Para que a ira do Senhor não venha sobre a nossa vida, que nós saiba que é Deus o Senhor de todas as coisas,
Que Deus abençoe nossos irmãos. Vamos ouvir o louvor com o Jair Pires aí, que o irmão Devanir pediu. Pode ser o louvor que o irmão pediu aí, é Bate Coração, acho que é, né? Vamos ouvir o louvor aí que o irmão pediu. Bate, bate, coração. Bate e não para de bater. Bate, 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 coração. Porque eu preciso tanto de você. Bate, meu coração, companheiro. Ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Veja que a estrada é muito longa. Juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Escute, meu coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora e deixa o Senhor te socorrer. A presença desse mal pra Ele é nada. Deixa a morte de ti mesmo repreender. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça de tudo que Ele te mandar fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Glória a Deus. A irmã Yolanda da Cambaí pede o louvor e oferece para o seu sobrinho Márcio e sua família, e a irmã Maria e sua família do Rincão dos Zófano. Glória a Deus. Também oferecemos todos os louvores para os nossos irmãos lá do Rincão dos Zófano, né? Irmão Márcio, irmã Regina, irmã Nicole,
Irmã Maria, o irmão Carolino, a irmã Permínia, o irmão Guia, nosso irmão também. Também a irmã Irondina, o pastor Juca, a irmã Caldeto, o irmão Mauro, a irmã Leniro, o Virgilino, a irmã Araci, né? Que Deus abençoe esses irmãos. Deus abençoe nossos companheiros da obra de Deus. Aonde nós vamos estar ali, né? No sábado, agora se Deus quiser, vai estar conosco também alguns irmãos ali de São Luís Gonzaga, nos ajudando e dando glória para Jesus, né? E à noite vamos estar aqui na cidade, na sede da igreja, né? Glorificando a Deus, glorificando o nome do Senhor. A palavra de Deus que nós fizemos a leitura sobre Daniel, né? O qual aqueles homens intentaram, né, levantar um edito para impedir a oração dele, para armar uma cilada contra a vida dele. Eles procuravam de maneira, né, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, né? Ó quão excelente era o espírito que estava em Daniel. Não podiam, né? Diz, não se achava nele nenhum vício nem culpa, né? Nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito, né? Mas um espírito excelente, né? O espírito do Senhor, quando habita em nós, né? Diz a palavra de Deus que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Eles procuram do que nos acusar, né? Mas Cristo que habita no nosso coração, né? Quando esse espírito excelente está em nós, né? Eles olham para nós e veem Cristo, né? E quando eles nos acusam, tentam nos humilhar, porque eles não nos humilham, né? Eles tentam nos humilhar, mas Cristo se coloca à nossa frente e diz, não, tudo que houver sobre ele eu já levei sobre mim na cruz, eu já perdoei, eu já paguei o preço, ele é meu, né? O irmão, a irmã, quando tem um espírito excelente, quando o espírito do Senhor está na sua vida, não há condenação sobre ele, né? Os nossos acusadores, né, saem envergonhados. A palavra de Deus, né, diz no versículo 10, olha o espírito excelente que estava em Daniel. Quando Daniel soube do edito que estava assinado, entrou na sua casa, né, porque havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Olha, né, o que um espírito excelente causa, o qual nós estávamos falando aqui, né, o qual Deus tem nos dado de falar aqui nessa noite. Quando Daniel soube do edito, né, ele não foi lá bater boca, discutir, não foi lá criar atrito, não foi lá criar problema, né? Tem muita gente que gosta de bater boca, gosta de murmurar, gosta de alugar os ouvidos dos outros, os ouvidos do pastor, né? Tem muito crente, né? Muito se fala em crentes que subirão como as águias, né? Mas tem muito crente pintinho por aí, né? É um crente pintinho, passa o dia inteiro, né? Piu, 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 piu nos ouvidos do pastor, chega a pegar fogo nas orelhas do pastor, né? Pastor, isso aqui não está bem, pastor, aquilo ali não está bem, pastor, e não sei o que. Se o pastor faz uma campanha, não está bom. Se o pastor não faz, o pastor não faz nada, né? Nunca tá bom. É uns pintinhos, né? Passa um piando o dia inteiro, rapaz, né? Coisa triste, né? Aquele que tem um espírito excelente, né? Ele não fica desse jeito, ele faz o seu trabalho quieto, sem intenção nenhuma, né? Só que quando nós temos um espírito excelente, é o espírito que habita em nós que testifica ao espírito que habita no pastor, na liderança, no encarregado, e sopra o nosso nome e nos coloca onde é para nos colocar. Daniel não pediu para ser colocado em lugar de destaque, mas a sua conduta, o espírito excelente que havia nele, soprou no coração do rei, e o rei intentou colocar ele sobre aqueles príncipes. E os seus adversários se levantaram, o acusaram, armaram cilada, e ele não discutiu, porque ele tinha um espírito excelente. Quem tem um espírito excelente, o Espírito Santo na sua vida, não perde tempo batendo boca com crente, batendo boca com fulano, com beltrano, não. Entra no quarto e ora, entrega nas mãos do Senhor. Quando querem humilhar, ele entrega nas mãos do Senhor. Não está contendendo contigo, não está contendendo comigo, está contendendo com Deus, né? É o Senhor. A palavra de Deus diz, vós vos calareis e eu pelejarei por vós, né? O Senhor peleja por nós. Daniel não foi bater boca ou discutir, não foi,
né? Ele foi para o quarto e orou. Ele não foi nem orar em público, ele podia orar em público, mas ele pensou no seu coração, ele intentou, se eu orar em público, como este edito foi assinado, vai causar problema, né? Vai causar discussão, vai causar bate-boca. Então, para não escandalizar, então para não causar problema, então para não ficar fazendo fogueira, fazendo mexerico, né? Eu vou lá no meu quarto quietinho e vou orar lá, né? Eu vou lá no meu quarto quietinho e vou orar. Mas os mexeriqueiros, aqueles, né, que gostam de fazer um mexerico, uma algazarra, de fazer confusão, de causar divisão, porque o Espírito de Deus, ele edifica, ele une. Mas tem um que veio para matar, roubar e destruir, né? Ele não veio para edificar, ele veio para destruir, né? Então esse que veio para destruir, meu irmão, ele gosta de dividir a igreja, né? Ele gosta de dividir os irmãos, de fazer fofoca, de botar um contra o outro, né? De fazer a laúza, né? Ele gosta de fazer aquela baderna, né? Um contra o outro. Porque a Bíblia diz que a casa dividida não resistirá, não subsistirá. Então o jeito dele pelejar é dividir. E o jeito de Deus é unir. Quem tem o Espírito de Deus busca unir. E quem tem o espírito contrário do inimigo, ele busca fazer fofoca, fazer intriga, dividir, né? Aliás, a gente já teve muitas pessoas, né, que a gente sabe que quiseram dividir a igreja, né? Ali mesmo na igreja onde a gente congrega, em outros tempos, antes da gente congregar, já teve um pessoal que causou contenda, que dividiu a igreja, né? Mas o nosso pastor, quero mandar um abraço para o meu pastor, pastor Nino, homem de Deus, né? Para a esposa do pastor, irmã Teresa, mulher de Deus, né? Eles continuam lá dando glória a Deus e aleluia até hoje. E esse pessoal que quis dividir a igreja naquela época, no passado, né? E eles conhecem, eles sabem quem são, né? Que quis dividir a igreja, onde será que estão, né? Criaram um ministério e fizeram um barulhão que parece que era a coisa mais linda. Aonde será que estão hoje, né? E o pastor Nino está lá dando glória a Deus junto com a irmã Teresa e aquelas ovelhinhas que Deus proveu. Eu quero dizer para você que gosta de dividir a igreja, você não está contendendo comigo, não está contendendo com o pastor, você está contendendo com Deus, que é o dono da obra, né? Não há vitória para você, não há expectativa de você vencer, né? A gente não bate boca, né? A gente tem um Espírito Santo na nossa vida. Entramos no nosso quarto e oramos, né? A sua tentativa de humilhar, né, é fracassada. Nós entregamos na mão do Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Muitos que armam as escondidas, né? Tem o espírito do Judas, né? Que sentava na mesa com Cristo, mas tramava vender Cristo. Tem muitos que estão às vezes perto de nós, mas o seu espírito não é o mesmo que habita em nós, né? Estão ali, né, louco para vender nós por umas moedinhas, louco para dividir a obra de Deus, né? O Espírito excelente, o Espírito Santo, ele une. Quer saber se alguém tem o Espírito Santo? Ele quer unir a igreja. Ele quer ver todo mundo junto, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo glorificando a Deus, todo mundo trabalhando na obra de Deus, né? Ele não quer a glória para ele, ele sabe que a glória é de Deus. Agora, quando vem um que quer dividir, o Espírito que habita nele não é o Espírito Santo de Deus, né? É o Espírito do destruidor, daquele que veio para matar, roubar e destruir, né? Muitas vezes já se levantou pessoas, né? Quando se levanta um querendo contender, querendo humilhar, querendo fazer intriga, pode aguardar que logo a queda dele vem, né? O Senhor, né, ele não deixa. O Senhor, ele ouve a oração de um justo, de quem tem o Espírito Santo na sua vida, né? Daniel foi orar escondidinho, e aquele pessoal lá foi atrás de Daniel, e foi lá fazer fuxico pro rei. Ó, o Daniel tá orando, ó, o Daniel tá contrariando o edito do Senhor que o Senhor fez, vamos ter que punir o Daniel, né? Lançaram o Daniel, velho, lá na cova, lá pegaram pelo pé o Daniel, botaram dentro de uma bolsa e largaram lá dentro da cova, né? Amanheceu o Daniel lá, e os leão viraram uns gatinhos lá, né? Ficaram quietinhos, ninguém tocou em Daniel. Ninguém tocou em Daniel, porque havia o Espírito Santo na sua vida, né? Você pode se levantar, pode espernear, pular, pode achar que você é melhor que o fulano, que o beltrano, pode tentar humilhar, mas quem tem o Espírito Santo na sua vida,
né? É vão essa tua batalha. Você está contendendo contra os aguilhões, como falou o apóstolo, como falou Deus ao apóstolo Paulo, quando encontrou ele como Saulo, ainda antes de se converter, né? Por que me persegue, Saulo? Terrível coisa é para ti contender contra os aguilhões, né? Tá dando murro em ponta de faca, né? Tem gente que está buscando luta para sua vida, né? Se levantando contra as coisas de Deus, contra as coisas do Senhor, né? Que você não tenha esse espírito na sua vida, que o Senhor venha repreender da tua vida esse espírito, que você venha verdadeiramente ser convertido, né? E não convencido, né? Que você não pense que você é melhor que o fulano, que o Beltrano. Saiba, o apóstolo Paulo, né? Um dos maiores pregadores que houve, né? Que escreveu grande parte dos livros do Novo Testamento, das cartas às igrejas, né? Ele disse dos pecadores, qual eu sou o principal, né? Grande homem de Deus, que deu a sua vida por amor do Evangelho, né? Que deixou sua cabeça ser cortada, mas não negou o amor de Cristo, o Evangelho do Senhor. Aí às vezes às vezes você, né, queremos estufar o peito e achar que nós somos mais que o nosso irmão. Eu não creio que Deus se agrade disso, e não creio que para quem faz isso essa história vai terminar muito bem, viu? Né? Nós já voltamos, vamos ouvir mais um louvor, já voltamos para concluir a palavra de Deus, né? Vamos ouvir mais um louvor aí, né? Que nós temos alguns pedidos de louvor para nós poder atender. Temos aqui um pedido de louvor da irmã Marli, Verdes Matas, acho que é Verdes Matas o nome do louvor, com o irmão Daniel Oliveira, né? Vamos ver se a nossa técnica ali encontra as Verdes Matas com o Daniel Oliveira. Se encontrar, aí a senhora me faz uma sanha aí que nós já vamos botar o Daniel Oliveira para cantar. Ele não veio, mas nós botamos ele cantar igual, né? Ele que se vire, ninguém mandou cantar, porque o louvor não vai terminar, né? Vai continuar, ele vai ter que cantar para sempre, né? Eu vou poder descansar. Então dê-lhe glória aí se a senhora encontrou. Ao contemplar as verdes matas, que alegria, ouvindo os belos passarinhos a cantar, raiando o sol, iluminando um novo dia, e o meu Deus com poder a operar, raiando o sol, iluminando um novo dia, poderá operar. Eu vejo a selva, lindos rios e cascatas, jorrando água com imenso barulhão. Escuto o vento que balança aquela mata, contemplo serra, também vejo chapadão. Escuto o vento que balança aquela mata, também vejo chapadão. Estas belezas que existem neste mundo foram criadas por ordem do meu Senhor. Ele fez o homem
Estou cantando ao som desta viola, agradecendo por seu imenso amor. Quando eu choro, Jesus Cristo me consola, e novamente a Ele eu canto um louvor. Quando eu choro, Jesus Cristo me consola, e novamente a Ele eu canto um louvor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão Pedro Tiago. Como é que está o senhor guerreiro? Quero mandar uma saudação para o senhor, a sua família, a todos os nossos companheiros da programação. Como vai a sua vida com Deus nessa noite? Desejar aí a todos que estão na audiência da programação do Servo do Senhor uma ótima noite de descanso a todos nossos queridos e amados irmãos. E aproveitando a oportunidade, convidar você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã que está na escuta do programa do Servo do Senhor, como vai a sua vida com Deus? Que Deus possa te abençoar nessa noite, lançar esse convite para você para estar conosco nesse próximo sábado, a partir das 14 horas, ali no Rincão dos Hoffman. E à noite, a partir das 7h30 da noite, estaremos ali em São Nicolau, aleluia, na igreja pentecostal. Deus é fiel com nós, juntamente com o servo do Senhor, irmão Pedro Tiago, e toda a equipe de obreiros da casa do Senhor. Estaremos ali louvando o nome do Senhor. Você que precisa de uma bênção, do milagre, são nossos convidados especial para estar conosco nesse grande culto de louvor e gratidão ao Senhor. Você é meu convidado especial. Não sou melhor que ninguém, não sou maior, maior é Deus, mas eu creio que o Deus que nós servimos vai usar a nossa vida para louvar, ministrar a palavra do Senhor nesse final de semana. Sábado agora, marca na tua agenda aí, sábado à tarde. Eu creio que a partir das 2 horas da tarde, 2h30, um grande culto ali no Rincão dos Hoffman. E à noite, a partir das 7h30, na igreja pentecostal, Deus é fiel com nós, ali na cidade de São Nicolau. E você é o nosso convidado especial. Mandar um abraço a todos os ouvintes que estão na audiência da programação. Como vai a sua vida com Deus? Nosso grande amigo, irmão, companheiro, irmão Pedro Tiago. Deus abençoe você e até mais. Deus abençoe. Glória a Deus. Esse é o nosso irmão Leandro Padilha, de São Luís Gonzaga, que vai estar juntamente conosco nesse sábado, reforçando o convite a partir das 7h30 aqui na sede da igreja, no bairro Carretel, na rua José Ernesto Hoffman, número 1089. Ô glória, irmão Ezequiel, agora eu decorei o número da igreja, rapaz. Achemos num papel da luz lá, que nós sabia a rua, mas não sabia o número. Agora eu já sei, rapaz, agora eu já aprendi. Então marque aí na tua agenda, compareça, venha adorar a Deus juntamente conosco nesse sábado, dia 11 de abril, a partir das 7h30, na igreja Deus é fiel com nós. Você tem um encontro marcado com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Leandro, nosso amigo, nosso irmão. Vai estar também ali conosco outros irmãos ali da cidade de São Luís Gonzaga. O irmão Paulo vai estar vindo também juntamente com o irmão Leandro. Ali no Rincão dos Hoffman também parece que vai ter um outro irmão ali dali do Rincão mesmo, que vai estar por ali participando juntamente com nós. E vai ser bênção de Deus, nós cremos. Continuando aqui na palavra de Deus, quando Daniel foi lançado naquela cova, passou a noite toda lá, e os leões não fizeram nada. O rei se preocupou com ele, foi no outro dia chamar. É o caso que o teu Deus tenha te guardado. Chamou a Daniel.
E perguntou se o Deus dele havia o guardado. Mas então Daniel respondeu, qual não foi a surpresa, quanto não se arregalou os olhos daquele pessoal, quando Daniel falou lá de dentro da cova no outro dia. Assim é a surpresa de muitos, de ver homens e mulheres que passam por luta, por dificuldade, por provações, por acusações, por calúnias, às vezes por tentativa de humilhação, mas permanece na presença de Deus, permanece glorificando a Deus. Eles ficam surpresos, eles ficam apavorados, como que ainda está adorando a Deus, como que ainda resiste, Não é por cada um de nós, nenhum de nós teria capacidade. Se fosse contra a minha vida, contra a tua vida, o inimigo já tinha tido vitória, mas é contra Cristo que habita em nós que ele peleja. Então a palavra de Deus, para que você entenda o que acontece com os acusadores da obra de Deus, com os acusadores daqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, A palavra de Deus diz que os seus acusadores, o rei mandou tirar Daniel e lançar os seus acusadores na cova. Quando eles foram lançados na cova, meu irmão, diz a palavra de Deus que eles não chegaram a tocar no fundo da cova. E os leões já se apossaram deles e despedaçaram eles, Então é terrível o destino daquele que não crê em Cristo, que não se arrepende, que não se humilha na presença do Senhor, que não reconhece que não é nada, mas que Jesus é o dono de tudo. Aquele que deixa o orgulho, a soberba tomar conta, que arma ciladas contra os outros, que procura ocasião para acusar os outros, fica o dia matutando de que eu vou acusar o fulano, como que eu vou causar um motivo para entristecer, quem sabe para lançar ele numa cova, numa provação, para fazer ele sair da presença de Deus, para fazer ela sair da igreja, É terrível o destino para essas pessoas, mas o nosso Cristo, ele tem misericórdia, o nosso Jesus, ele tem misericórdia. Arrependa-se, reconheça que você não é nada na presença de Deus, que você é pó e cinza, nada mais que isso, um pecador, que pela graça e a misericórdia de Cristo teve a oportunidade de se arrepender, que quem faz e desfaz é Deus, não é eu, não é você. Nós não somos nada, de maneira nenhuma. Nós somos mais do que qualquer pessoa, do que o mais vil pecador que tiver no mundo, Nós temos antes que dar glória a Deus e orar a Deus e anunciar o nome desse Senhor que nos salvou, para que outras almas venham para esse caminho também, se arrependam, e tenham tempo de mudar de vida, de ter esse espírito excelente, espírito de paz. A única coisa que o inimigo não pode imitar, o inimigo é astuto, ele imita sinais, ele imita maravilhas. O inimigo também faz sinais. Aqueles magos e enganadores que havia lá no Egito imitaram os sinais de Moisés, Havia magos, ilusionistas, que quando os discípulos saíam a anunciar, eles faziam sinais, adivinhos que davam lucros, O inimigo, ele pode imitar sinais, mas tem algo que o inimigo não pode imitar. É a unção de Deus, é a presença de Deus, é a paz que Deus dá no nosso coração, é o Espírito excelente que ele dá para nós quando ele habita em nós. Que você venha buscar esse Espírito excelente, saber que isso aí faz a diferença na nossa vida, que embora se levantem muitos acusadores, porque o inimigo não mata o chamado das pessoas de um dia para a noite, não. Ele vai entristecendo através dos seus atalaia, que gostam de agir às vezes, que ele levanta também para agir. Ele vai entristecendo e a pessoa vai perdendo o prazer de ir na igreja, vai perdendo a alegria de adorar a Deus, de congregar. Quando vê, está se afastando de Deus aos pouquinhos, quando vê, já está longe do Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos que testemunharam para nós que foi assim, Louvavam, pregavam, e devagarzinho foi perdendo a alegria. Dizem: eu não tenho alegria mais, irmão, em louvar, eu não tenho alegria mais em pregar, eu não tenho alegria mais de sair da minha casa e ir para o culto. Devagarzinho o inimigo vai tentando matar, mas hoje, o Senhor pode restaurar a tua vida, o Senhor pode restaurar essa alegria. Creia que aquele Deus que guardou Daniel lá na cova,
né? Ele te guarda desses acusadores, Ele te guarda desses espíritos que querem matar a tua alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, né? Ele quer te tirar com vida dessa provação, dessa tribulação, dessa cova, né? E os teus acusadores, o inimigo da tua alma que quer te entristecer, ele vai ser destruído, né? Mas não por mim, não por homem algum, mas pelo Senhor nosso Deus. Que nós possa ter consciência, né, que se nós tiver humildade, fizer o nosso trabalho com sinceridade, com dedicação, né, os planos de Deus na nossa vida vão se cumprir. Esse Daniel, após sair da cova, ele foi constituído sobre todo o reino, né? Aqueles acusadores não puderam, além de ter fim na cova, eles não puderam impedir de que o plano de Deus se cumprisse na vida de Daniel. E eles não podem impedir o teu louvor, o teu glória, o teu aleluia, não podem impedir de você sair da tua casa e ir adorar a Deus na igreja, juntamente conosco. Tá? Não dê ouvido para a voz dos acusadores, dê ouvidos para a voz de Deus, aquele que veio para edificar, para unir, para alegrar a nossa vida, para nos salvar, né? Para nos dar vitória. Glória a Deus pelos nossos irmãos, nossos amigos que estão assistindo aí a programação. Boa noite, quero pedir um louvor para minha família, o Brian e o Edson de Caxias do Sul, do bairro Desvio Riso. Deus abençoe. Aí a Carol Rabelo, que está assistindo a programação lá em Caxias do Sul. Também a Cristiane Souza, boa noite, quero pedir um louvor, também peço oração por mim e minha família. Deus abençoe a Cristiane também, o irmão Leandro, eita glória a Deus, está uma benção o programa, Deus abençoe nosso irmão, a irmã Cleci, paz do Senhor irmão, estamos na escuta aqui em casa, Deus abençoe a irmã Cleci, irmão José, o irmão Délcio, né, pergunta do gaiteiro, o gaiteiro não tinha galinhada hoje, irmão Délcio, ele não veio, né, ficou lá negaciando uma penosa lá agora no puleiro para ver se ele pega para fritar para nós. Também aqui Araci Moraes dos Santos, boa noite, paz do Senhor, estou assistindo de Cachoeirinha, peço louvor, que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a irmã também. Adilson Cruz, boa noite, estou na escuta do programa, Deus abençoe nosso irmão, nosso amigo. Irmã Jane, paz do Senhor, estou na escuta, peço hino com Daniel e Samuel, cheiro de gratidão, ofereço para todos os ouvintes, Deus abençoe a irmã. Deus abençoe o irmão Jocelino Antônio também, né, que está na escuta também, né, Deus abençoe a família dos irmãos aí. Pedro Santos de Souza, paz do Senhor, estamos ouvindo aqui em São Luís, Deus abençoe o irmão Pedro, irmão Ivoneto, Emanuel, irmão Joaquim, irmão Helena, irmã Adriana, irmão César, todos os irmãos ali que congregam ali em São Luís Gonzaga. Alfânio Santiago, meu irmão, Alfânio também, a irmã Ieda, acho que é o nome da irmã, paz do Senhor, meu amigo Pedro Thiago, estamos na escuta do programa, está ele, o irmão Mário, o irmão João e o pastor Sonir. Glória a Deus, meus irmãos, pela vida de vocês, que Deus abençoe vocês, Deus abençoe seu ministério, que Deus continue usando os nossos irmãos. Alfânia aí, que é nosso amigo aí de longa data aí, né, e se alegramos por ele estar no caminho do Senhor também. Que Deus continue te abençoando. A irmã Regina deixou um positivo aqui para nós já mandemos aí uma saudação lá para eles. A minha mamãe lá está na escuta também, Deus abençoe. Também o irmão Jair Garcia, Deus abençoe a sua família. O irmão Neri Cruz da Silva, Deus abençoe. Neri, meu vizinho, que Deus abençoe. Também Almerinda Moreira, Deus abençoe o irmão Almerinda, o irmão Neri, o irmão Arlindo lá, né? Também o irmão Ezequiel, a irmã Andréia e sua família, né? Que Deus abençoe esses irmãos. O irmão Eliseu também, né? Vai fazer uma visita para nós, o irmão Eliseu, lá nesse sábado. Vai chegar já dando glória lá da rua, já, né? Que Deus abençoe, né? E vai ter bênção e vitória, vai ser fogaréu. Também o Odair Gomes, que Deus abençoe o nosso irmão, que nos ajuda também aqui na programação, é lá de Canoas, né? Que Deus abençoe ele, nosso ajudador aqui no programa. Também Andréia Guimarães Espíndola, Deus abençoe. Também aqui Alceni Ramires, que Deus abençoe também a irmã que está na escuta da programação. Anildo da Silva, paz do Senhor, estou na escuta aqui em Palmitinho, que Deus abençoe. Que Deus abençoe nosso irmão, Deus abençoe sua família, Deus abençoe aí os
os caminhos aí que o irmão tem trilhado aí na sua vida. Que Deus possa lhe abençoar. A todos os nossos mantenedores, fica aí nosso agradecimento. Desejo que Deus venha recompensar cada um. Nosso pastor, a irmã Teresa, aí pela ajuda aí, que nos dão também o apoio, liberdade para nós trabalhar na obra de Deus, pregar o Evangelho, fazer aquilo que Deus coloca no nosso coração, evangelizar aí nas ruas, né? Que graças a Deus ali na nossa igreja, ninguém nunca foi perseguido por anunciar o Evangelho. Não tem crente mimoso, né? Que esse é preferido, esse é mais querido, né? Todo mundo farinha da mesma bolsa ali na igreja. Deus é fiel com nós, né? Todo mundo tratado da mesma maneira, com o mesmo respeito e a mesma humildade. Que Deus possa abençoar nossos irmãos ali em São Luís, o irmão Fabiano, também o irmão Samuel, o irmão Josias, né? Que estão por lá trabalhando. Também a irmã Neiva, a irmã Elvira, que estão por casa. Também a irmã Marinelli, a irmã Marli, o irmão Daniel, né, que ficou por casa hoje. Né, que Deus abençoe também o irmão Arthur, a sua esposa, o irmão Prudêncio, a sua esposa, a irmã Delminda, o irmão Ramão, o irmão Ramão do Canto, lá no bairro Portela, o irmão Pedro, a irmã Suzana, a irmã Eva, né, a irmã Tereza, né, que Deus abençoe. Né, o irmão Arlindo também, que Deus abençoe. Também o Sidney, né, dona Eva? Vamos orar pelo Sidney, né? Vamos orar pelo Gilney também, por toda a família aí dos irmãos. Também o irmão Rafael, paz do Senhor, estamos chimarrando e escutando. Oh, glória! Eu também estou chimarrando aqui, agora não, porque eu estou proseando, né? Chimarrear e prosear ao mesmo tempo, daí é difícil, irmão Rafael, mas a cuia tá por aqui. Entre uma proseada e outra, nós tomemos um mate. Aí de vez em quando se afoguemos com os farelos de erva, virando uma tossideira aí no programa, né? Mas não dá bola, é bênção de Deus também. Vamos estar orando então, despedindo a programação, né? Que Deus possa nos abençoar. Quinta-feira, se Deus assim permitir, né? Às 19h30, na casa da irmã Teresa Chuquel, no bairro Portela, você é nosso convidado especial. Grande culto evangelístico na casa da irmã Teresa Chuquel, né, onde nós estamos ali trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Deus coloca no nosso coração, né, aquilo que Deus colocou no nosso coração, né, nós nos levantamos e fazemos aquilo que Deus mandou. Nessa quinta-feira você é nosso convidado no bairro Portela, a partir das 19h30, né, um grande culto. E sexta, sábado e domingo ali na sede da igreja no bairro Carretel, né, na rua José Ernesto Hoffmann, 1089. Agora que eu aprendi o número da igreja, eu posso falar bastante, né? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado à nossa técnica, a Vitória, se não me engano, eu vi o irmão Alceu falar, né? Aqui é só vitória, aqui na Nova Canção com Jesus é só vitória, rapaz, né? Não desiste aí, que Deus vai te abençoar, que Deus vai cuidar de você. Também ao Bito, diretor da rádio aí, aos demais programadores também, que Deus abençoe a todos. Os irmãos de outra congregação, o irmão José, né, que teve ali dando glória com nós segunda passada ali no bairro Portela, né, o irmão José Lourenço e a sua família, que Deus abençoe, né, que ele me raia sempre que eu não mando um upa para ele. Também o irmão Zaqueu teve com nós lá também, Deus abençoe, né, também que Deus possa abençoar cada um. Vamos orar, né, que o horário já está nos atropelando, né, e nós temos louco para ir para casa também, para jantar, porque a barriga já está roncando já. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, por mais essa programação, pela presença do Senhor, pela palavra que o Senhor tem dado ao nosso coração, falado comigo e com cada irmão que esteve na audiência da programação. Que através desse programa, Senhor, a sua presença possa alcançar os lares, as vidas dessas pessoas. Que eles não venham olhar para mim ou para minha voz, mas que eles venham ouvir a voz do Senhor falando com eles. Falando, Deus, com o coração de cada um, daquele que precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque em algum momento se distanciou, se entristeceu com algo que aconteceu, aquele que ainda não conhece o seu amor, a sua presença, que venha ter desejo, que o Senhor
venha convencer pelo seu Espírito Santo eles a se arrepender e vir para o caminho do Senhor, que o Senhor venha acrescentar as forças, a fé daqueles que já estão nesse caminho, trabalhando na sua obra, para que nós venha continuar firmes, juntos, sabendo que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor tem o controle de tudo e que o Senhor vai adiante do seu povo e que naquele dia vai valer a pena nós ter sido fiel, obediente, feito a vontade do Senhor. Que o Senhor venha ajudar a sua igreja, venha ajudar os pastores, os irmãos, aqueles que trabalham no evangelismo de rua, aqueles que trabalham nas suas igrejas, na congregação como encarregado, as irmãs do círculo de oração, a juventude, as criancinhas, os anciãos, que o Senhor venha nos capacitar e nos usar de acordo à sua necessidade na igreja, que aonde o Senhor precisar de nós, o Senhor venha nos levar, venha nos dar direção e que nós possa ouvir e ter o discernimento para conhecer a voz do Senhor que nos chama e seguir a sua ordem todos os dias da nossa vida até o dia da vinda do Senhor, onde nós estaremos descansando com o Senhor na glória. É o que nós cremos, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um, abençoa a semana de cada um, protege cada um e guia, Senhor, os nossos passos todos os segundos da nossa caminhada. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando.